Olá, agraciados, a paz do Senhor. O tema de hoje é Deus perdoa. Essa pregação é para te lembrar que, apesar dos teus defeitos, apesar dos teus erros, apesar dos teus pecados, Deus perdoa. É para te lembrar que você não precisa se comportar como Adão e Eva no jardim do Éden quando pecaram. Eles, quando pecaram, se esconderam de Deus. Não. Estou a te pedir, meu irmão, minha irmã, não precisas se esconder de Deus. Não precisas se esconder de Deus. Por quê? Porque Deus perdoa. Eu vou te mostrar situações na Bíblia em que pessoas que pecaram, pecados graves mesmo, mas mesmo assim, Deus ainda lhes perdoou e ainda por cima disse: vocês são meus filhos. Então, sem mais delongas, eu vou ler Mateus 21, versículo 28 a 31, na nova versão linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus continuou: e o que é que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Essa parábola, Deus faz uma simbologia ou dá um exemplo de como é. Ele fala, na parábola, Jesus fala de uma relação de pai e filho normal, mas Jesus não estava a se referir ao pai terreno, nem a filhos terrenos. Jesus estava a se referir a um pai espiritual, o Deus, estava a se referir a Deus conosco, com seus filhos, né, que somos nós. Então, nessa parábola, Jesus falou que há 2 filhos, Jesus fala sobre 2 filhos. O primeiro filho, que é o filho mais velho, o pai lhe falou o seguinte: filho, vai trabalhar hoje nas minhas plantações de uva. Ele disse: não vou, não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O segundo filho, o pai lhe falou: filho, eu quero que você vá trabalhar hoje nas minhas plantações de uva. Ele disse: sim, eu vou. Mas depois não foi. Agora Jesus pergunta aos seus discípulos: qual dos 2 fez a vontade do Pai? O que disse que não iria, mas foi? Ou o que disse que iria, mas depois não foi? É claro, os discípulos falaram o filho mais velho, que apesar de ter dito que não queria, mas depois mudou de ideia e foi.
Eu sei que provavelmente você já ouviu essa parábola em um outro lugar, em uma outra pregação, e pode ser que essa pessoa falou uma outra coisa. Eu costumo sempre dizer aqui nos meus vídeos que a Bíblia é ampla. A revelação de Deus é ampla. Você pode ler um versículo e entender uma outra coisa. E outra pessoa também lê um versículo e entender outra coisa. A Bíblia, a revelação de Deus é ampla. Então, eu quero te mostrar também um outro lado dessa parábola. Essa parábola também diz sobre nós, como filhos de Deus, que muitas das vezes desobedecemos a voz de Deus, desobedecemos os mandamentos de Deus, mas depois nos arrependemos e decidimos fazer a vontade de Deus. Você reparou que o homem na parábola, né? Na qual fez a vontade de Deus, não era perfeito? Você reparou que não era perfeito? Apesar que Jesus disse que ele fez a vontade do Pai, mas ele não era perfeito. Por quê? Porque primeiro, quando lhe deram a ordem, ele disse, não quero ir. Ele disse, não quero ir, não vou. Mas depois ele mudou de ideia. Ele mudou de ideia e foi. Mas o outro que parecia perfeito, entre aspas, parecia perfeito, disse, sim, eu vou. Mas depois não vou. Depois não foi. Então, eu quero te dizer que essa parábola está a se referir ao perdão de Deus. Quando nós mudamos de ideia, quando nós pecamos, mas nos arrependemos. Então, isso não está saindo da minha boca. Isso não saiu da minha boca. É o próprio Jesus que disse isso. Jesus perguntou, quem fez a vontade de Deus? É aquele que disse não. É aquele que desobedeceu primeiro, mas depois se arrependeu e fez. Então eu quero te dizer o seguinte. Deus te aceita com teus erros e pecados e falhas. Mas, presta atenção, mas desde que você se comprometa com a ajuda dele a melhorar, a mudar de vida e a ser transformado. Vamos analisar a história de Davi, a história de Rei Davi. Rei Davi cometeu muitos pecados. Sim, ele cometeu muitos pecados mesmo. Mas os pecados mais famosos dele foram o adultério e o assassinato. Eu não vou colocar aqui, mas depois você pode pesquisar. Eu vou partilhar contigo Atos 13, 22, também na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele. Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e vai fazer tudo o que eu desejo. Eu vou repetir, isso é digno de ser repetido. Encontrei em Davi, esse é o próprio Deus a falar, a dar testemunho sobre Davi, né? Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Eu não sei se você conhece a história de Davi, mas se você não conhece, eu te convido a pesquisar, para você entender bem essa pregação. Mas eu vou te fazer duas perguntas. Eu vou te fazer duas perguntas baseadas nesse versículo. A Bíblia diz que Deus é o princípio e o fim, o ontem e o hoje, o antes e o depois.
Então, quando Deus estava a falar, encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e vai fazer tudo o que eu desejo. A pergunta é, Deus estava a falar isso por emoção? Deus estava emocionado quando falou isso? Deus não sabia do que estava a falar? Por quê? Porque se a Bíblia diz que Deus é o princípio e o fim, o antes e o depois, significa que Deus já sabia o que Davi iria fazer durante toda a sua vida. Significa que Deus já sabia tudo o que Davi iria fazer desde o seu nascimento até a sua morte. Ele já sabia, não, nada é novidade para Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes que não há nada de novo debaixo do céu. Está a se referir a Deus. A Deus. Que Deus já sabe tudo. Deus não se assusta com nada. A Mariana matou. Deus não está assustada. Que está assustado somos nós. Ao ver que a Mariana matou. Ao ver que a Mariana cometeu assassinato. Ao ver que Davi cometeu assassinato. Quem assusta somos nós. Mas Deus não se assusta. Porque Deus é o princípio e o fim. O antes e o depois. O ontem e o hoje. Ele já sabia de tudo que Davi iria fazer durante a vida toda. Deus já sabia, não é novidade para ele. Mas agora quando Deus estava a falar com Samuel sobre Davi, Deus disse, encontrei em Davi, filho de Jessé, o homem que eu quero, que vai fazer tudo que eu desejo. Então Deus não sabia do que estava a falar. Eis a pergunta. Deus disse por emoção. Eis a pergunta. A outra pergunta que eu vou fazer, eu disse que ia fazer duas. A outra pergunta que eu vou fazer é o seguinte. Davi realmente fez tudo o que Deus desejava? A pergunta é, Davi realmente fez tudo o que Deus desejava? Um segundo de silêncio. Então, é o seguinte, eu vou responder. Sim, Deus tinha ideia do que estava a falar sobre Davi. Deus não falou por emoção, não. Deus sabia o que estava a falar. Deus tinha noção do que estava a falar quando ele falou, encontrei em Davi, filho de Jessé, o homem que eu quero. E que vai fazer tudo o que eu desejo. Deus sabia do que estava a falar. Deus não falou de algo que não sabia, não. A outra resposta, sim. Rei Davi, durante toda a sua vida, fez aquilo que Deus desejava. Eu vou repetir, é digno de ser repetido. Rei Davi, durante toda a sua vida, fez o que Deus desejava. Como assim, Gina? Como assim? Nada a ver. Você tá a esquecer que Davi cometeu assassinato, cometeu adultério. Como é que você vai falar que rei Davi, durante toda a sua vida, fez o que Deus desejava? Você também tem que contar com os pecados que ele cometeu. Também tens que contar com o assassinato que ele cometeu. Você tem que falar, não, rei Davi fez o que Deus desejava, mas também cometeu assassinato e adultério. Tens que falar assim. Você não pode só falar somente que ele fez o que Deus desejava. Você não pode falar somente das coisas boas que ele fez. Mas minha irmã, meu irmão, não é minha culpa. Eu só estou a falar de acordo com a palavra de Deus. Se Deus, ao falar de Davi, mesmo sabendo que ele ia cometer pecados, mesmo sabendo que ele ia cometer adultério, mesmo sabendo que ele ia cometer assassinato, ao falar sobre ele, falou que encontrei o homem que eu quero, que vai fazer tudo o que eu desejo. Será que Deus já não sabia que ele ia cometer adultério, que ele ia cometer assassinato? Então, se fosse assim, nesse versículo de Atos, que eu coloquei aqui na tela, Deus podia falar, encontrei o homem que eu quero. Vai fazer tudo o que eu desejo, mas vai cometer um pouquinho de adultério, vai assassinar, vai fazer assassinato, vai cometer assassinato. Deus podia também citar isso. Mas Deus não citou por quê?
Deus não citou por quê? Por que que Deus disse, vai fazer tudo o que eu desejo? Por quê? Se Deus já sabia que ele ia cometer vários pecados, vários erros. Você já se perguntou por quê? Para você entender bem o que eu estou a falar, eu vou partilhar o Isaías 43, 25, também na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Mas eu mesmo, eu sou o Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Eu vou repetir, é digno de ser repetido. Sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Mas eu mesmo sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Tem outras versões que falam, eu perdoo os seus pecados e já não me lembro mais dele. Estás a entender por que Deus, ao falar de Davi, Deus não falou que encontrei o homem que eu quero. Vai fazer tudo o que eu desejo, mas também vai pecar, vai cometer adultério, vai cometer assassinato. Sabe, estás a entender por que Deus disse isso? Porque como Deus é o princípio e o fim, o antes e o depois, o ontem e o hoje, Deus sabia que Davi iria pecar, Davi iria cometer assassinatos, Davi iria cometer adultério, mas ele iria pedir perdão, ele iria se arrepender. E sabe o que acontece quando alguém se arrepende, quando alguém pede perdão a Deus? Sabe o que acontece? Deus perdoa e já não se lembra mais deles. Deus perdoa e já não se lembra mais dele. Por isso, ao falar de Davi, Deus somente disse, encontrei o homem que eu quero, que vai fazer tudo o que eu desejo. Por quê? Apesar que no meio da vida de Davi, ele ia cometer pecado, mas como ele iria se arrepender, iria pedir perdão, Deus ia esquecer de tudo. Eu vou te fazer uma pergunta. É possível falar de alguma coisa que você se esqueceu? Como é que você vai falar de alguma coisa que você nem se lembra? Quando você não se lembra de alguma coisa, você também não vai citar aquilo. Imagina você tá falando, vocês te mandaram, por exemplo, te mandaram descrever sobre, alguém te falou, descreve a tua mãe, ou descreve teu filho. As coisas que você nem se lembra do teu filho, é claro que não vais falar. Por exemplo, se teu filho é um criminoso, você se esqueceu que ele é criminoso, ao descrever sobre ele, você não vai falar que ele é criminoso. Por quê? Porque esqueceste, não se lembras mais dele. É a mesma coisa que aconteceu com Davi. Deus sabia que ele ia pecar, ok. Mas, como ele ia se arrepender também, por isso é que Deus não citou mais dos pecados dele. Deus só falou, ele é o homem que eu quero e vai fazer tudo o que eu desejo. Por quê? Porque Deus, quando perdoa teus pecados, ele esquece. Então ele não pode citar de alguma coisa que ele esqueceu. Como é que você vai citar de alguma coisa que você esqueceu? Como é que você vai falar de alguma coisa que você já nem lembra? Como? Como, meu irmão? Como? Então é isso. Se fosse os homens a falar de rei Davi, eles diriam, Davi foi um homem de Deus sim, mas também pecou muito, hein? Cometeu adultério, cometeu assassinato, foi orgulhoso. Mas Deus, ao falar de Davi, ele somente vai dizer, Davi foi um homem segundo o meu coração. No final da vida é só isso que Deus vai falar sobre Davi. Davi foi um homem segundo o meu coração. É só isso que Deus vai falar sobre Davi. Foi a mesma coisa com a parábola que eu coloquei no início do vídeo. Jesus só perguntou quem fez a vontade do Pai. Quem fez a vontade do Pai? Jesus só perguntou quem fez a vontade do Pai. O homem que disse não, mas depois disse sim. Então Jesus não está interessado com teus pecados. Deus não está interessado com teus pecados, com tuas falhas. Deus só quer que você se arrependa
E pronto, acabou, avança. E ele vai se esquecer disso. Então, o arrependimento apaga todas as tuas iniquidades. Enquanto você se olha como pecadora, enquanto você se olha como pecadora, Deus está te olhando como uma mulher de Deus. Deus está te olhando como uma mulher segundo a vontade dele. Enquanto você se fala todos os dias, sou pecadora, não mereço. Deus está te chamando homem segundo a minha vontade, mulher segundo a minha vontade. Agora a minha pergunta é, você vai se importar com o quê? Vai se importar com a opinião das pessoas sobre ti? Vai se importar com a tua própria opinião sobre ti? Ou vai se importar com o que Deus fala de ti? Se Deus está a te falar, o próprio Deus, não é só eu, é o próprio Deus que está a te falar, eu perdoo teus pecados e já não me lembro mais dele. Quem é você para ficar um ano toda hora se esconder da presença de Deus por causa do pecado que você já cometeu há um ano? Toda hora se sentir indigna por causa do pecado que você cometeu há 3 meses? Quem é você? Quem é você para você se sentir indigna? Para você se esconder da presença de Deus por causa do julgamento das pessoas? Quem é você? Se Deus na própria palavra dele está a te falar que eu perdoo os teus pecados, já não me lembro mais dele. Eu perdoo os teus pecados, já não me lembro mais dele. Quem é você para se condenar? Quem é você para se esconder da presença de Deus? Ah, não. Muita gente pensa que isso significa ser humilde. Que é humilde o quê? Você está a andar contra a vontade de Deus. Minha irmã, meu irmão, fornicaste. Ok. Peça perdão. Se arrependa. E peça perdão a Deus. E depois, levanta, sacude a poeira e avança. Não se esconda da presença de Deus porque você pecou, porque você errou. Pouco importa a gravidade do teu pecado. Ah, não, Gina, você não conhece você não sabe o que eu fiz. Pouco importa. A Bíblia está a falar, eu perdoo teus pecados e já não me lembro mais dele. Tá vendo se você mesmo pecando? Estás a ver o que Deus vai falar? No final da tua vida, estás a ver o que Deus vai falar? Se você peca, mas se arrepende, pede perdão a Deus. Estás a ver? Deus no final da tua vida, Ele só vai falar. Ele só vai falar. Vou supor que o teu nome é João. Ele só vai falar, o João foi um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque Deus não pode citar de algo que Ele já não lembra. Deus não pode citar de algo que ele já não lembra. Se ele diz que Ele esquece os teus pecados, vai falar dos teus pecados para quê? Se o próprio Deus está a falar que Ele esquece os teus pecados, quem é você para toda hora se lembrar dos teus pecados? Quem é você para não esquecer os teus pecados? Você tem que se olhar como Deus te olha. Você não tem que se olhar como você se olha. Você não tem que se olhar como as pessoas te olham. Você tem que se olhar como Deus te olha. Se Deus disse, eu perdoo teus pecados e já não me lembro mais dele. O que você também tem que fazer é o quê? Pecaste, se arrependeste, choraste na presença de Deus. Ok, mas depois sacude a poeira e avança. Vamos fazer que nem Paulo. Paulo disse que, me esquecendo das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Estás a se esconder da presença de Deus por quê? Estás a sentir vergonha de entrar na presença de Deus com ousadia por quê? Estás a sentir vergonha por quê? Até quando vais continuar a se achar indigna? Até quando não deixa Satanás te enganar? Prossiga para o alvo, deixando as coisas que ficaram para trás. Paulo disse, deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Para o alvo é que continua a caminhar com Deus. Continua a caminhar com Deus. Continua a se esforçar para viver a vontade de Deus. Se caíres, peça perdão novamente, mas avança, sacude a poeira, avança. Avança, porque Deus ainda tem muito a fazer na tua vida. Deus ainda quer fazer muita coisa na tua vida. Você ainda tem muito para viver.
Para de se esconder na presença de Deus. Para de se comportar que nem Adão e Eva, quando pecaram, se esconderam de Deus. Não se esconda de Deus. Aproxima-se dele, se arrependa, peça perdão, depois avança com a cabeça erguida. Avança com a cabeça erguida, porque Deus é aquele que te perdoa e já não se lembra mais dele. No final da vida, Deus não vai falar: o João foi um homem segundo o meu coração, mas também fornicou muito. Mas também mentiu muito, mas também roubou muito. Deus não vai falar sobre isso, porque Deus já nem vai se lembrar mais. Deus já não vai se lembrar mais. Deus não pode citar de algo que ele já não se lembra. Então fica a saber, não é sobre você pecar, não é sobre você errar, mas é sobre você se arrepender. Quando você se arrepende, Deus já não se lembra mais. Deus já não se lembra mais dos teus pecados. Então eu espero que essa pregação possa abençoar a tua vida, possa abençoar a tua família, possa abençoar a tua casa. No nome de Jesus. Amém.